Oi, tudo bem? Espero que você esteja bem. Eu sou o professor Elisteu, sou professor PEB1 aqui do estado de São Paulo. PEB1 é quem é professor dos anos iniciais. Nesse vídeo de hoje, então, eu quero responder a pergunta de uma mãe que ela fez o seguinte, ela perguntou: professor, o meu filho está em defasagem, né? Ela quis dizer assim, meu filho está atrasado, o que eu tenho que fazer? Então, fica até o final do vídeo que eu vou dar algumas dicas para você. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Aqui no canal a gente dá dica de filmes, dica de livros e dica de estudos. E também nós produzimos conteúdos para os anos iniciais para você aí que nos acompanha. Bom, a mãe chegou e perguntou o seguinte: professor, eu sinto que o meu filho está atrasado, o que eu tenho que fazer? Bom, a primeira coisa é o seguinte, primeiro dizer parabéns para essa mãe, né? Se ela estiver ouvindo, se ela assistir esse vídeo, ela sabe quem que é. Eu não vou falar para não poder expor o aluno, né? Bom, primeiro dizer que a mãe está de parabéns. Parabéns porque acho que passou aquela fase em que a gente achar que nossos filhos estão sempre na frente, são sempre os melhores. Não, isso não é verdade. E dizer que realmente não é só o seu filho, tá? Não é só o seu filho que está nessa situação. Então, primeiro dizer parabéns e depois tranquilizá-la, né? Tranquilizá-la no sentido que não é só o seu filho, tá? Mas também dizer que é uma situação preocupante. Por que os alunos, a maioria dos alunos, estão numa situação assim bastante delicada? Porque se você pensar, em 2020 nós tivemos então o problema lá das aulas ser remoto, então foi uma mudança muito rápida. Então vamos pensar assim, em 2020 o seu filho estava lá vamos dizer, no terceiro ano. Então o terceiro ano foi aquela situação difícil. Aí, 2021, que foi o ano passado, ele estava então no quarto ano, isso. Então no quarto ano nós tivemos aulas presenciais e aulas à distância, chamado ensino híbrido. E agora esse ano, 2022, então a maioria está sendo aulas presenciais. Então na realidade, aquele aluno que teve dificuldade no terceiro ano, no caso específico aqui que eu estou falando, se ele teve dificuldade no terceiro ano, em 2020, ele levou essa dificuldade para o quarto ano, 2021, e agora está no quinto ano, 2022, né? Se no caso você tem seu filho que estava no primeiro ano, 2020 estava no primeiro ano, teve dificuldade, 2021 essa dificuldade persistiu e agora 2022 precisa ser sanado. A minha recomendação, né, a minha dica aí de como professor já aos 24 anos de sala de aula, é o seguinte: a primeira, você tomou ciência, eu acho que isso é fundamental, isso é importantíssimo, a mãe ter ciência, os pais, o responsável, ter ciência. Você está vendo aqui, esse aqui é meu cachorro, tá? Eu estou em casa agora e ele está aqui. Tá lambendo o pé. Então, a primeira coisa, você ter ciência, então, positivo. A segunda coisa que eu sempre falo, é que você deveria criar um ambiente na sua casa, um ambiente de aprendizagem. O que seria um ambiente de aprendizagem? Se você, mãe, você pai, você que está acompanhando aí, se você já entrou numa sala de primeiro ano ou de alfabetização, você percebe que uma sala de alfabetização é diferente de uma sala de alguém que está no ensino médio, alguém que está na faculdade. Por quê? Porque a sala de alfabetização, o ambiente de alfabetização é um ambiente próprio. Então você tem figuras, você tem as primeiras letras, você tem um ambiente onde que o aluno, por exemplo, eu nunca esqueço, né? Eu trabalhei em educação infantil, você tinha lá o sinalzinho para ele lavar a mão, tinha o sinalzinho para ir no banheiro, quer dizer, o sinal para alimentar, era figuras. Então, um ambiente de aprendizagem para o seu filho é muito importante. Então, você deveria criar na sua casa um ambiente de aprendizagem. Deixa eu dar outro exemplo, além da questão de educação infantil, deixa eu dar um exemplo. Quando eu precisava, por exemplo, passar uma prova que eu fiz, o que eu fiz então? Eu peguei e coloquei várias fórmulas em vários lugares da casa. Então, por exemplo, eu olhava na frente da geladeira, tinha uma fórmula, e essa televisão aí do canto da televisão tinha uma fórmula. Eu abri o computador para
notebook para mexer, aparecia a fórmula. Ou seja, eu precisava memorizar aquelas fórmulas, aqueles conteúdos, e para que eu pudesse ambientar. E na hora da apresentação, na hora de defender então a minha dissertação, aquilo que eu estava estudando, foi mais fácil porque aquilo já estava ambientado na minha cabeça, eu já conseguia fazer aquilo com mais naturalidade. Então o que você tem que fazer? Qual que seria a dica? Transforma a sua casa num ambiente de aprendizagem. Por exemplo, assim, coloca livros, os alunos já receberam os livros, né? Questão de fazer cruzadinhas, caça-palavras, por exemplo, se você precisar estudar tabuada, imprime a tabuada, ou recorda a tabuada. Se você puder fazer, ele participar de joguinhos, na área de matemática, existem vários joguinhos, né? Ele pode brincar fazendo joguinhos, lista de compra, de repente você vai no mercado, você pode pedir para ele fazer a lista de compra junto com ele, ou seja, faça com que ele se envolva nas atividades que ele faz em casa, mas que essas atividades ajudem a fazer com que a sua casa seja um ambiente de aprendizagem. Por exemplo, eu tenho meu grupo no WhatsApp, meu grupo de alunos no WhatsApp, tem alguns pais também, né? Mas o grupo é dos alunos. E no grupo dos alunos eu não gosto porque eles mandam áudio, por exemplo. Então, assim, incentiva o seu filho, ao invés de mandar áudio, vamos dizer que ele tem que mandar uma mensagem para você que você está longe, o pai e a mãe. Em vez de ele falar com você, peça para ele escrever, digitar, sabe? Escrever no celular, em vez de ele falar áudio, porque falar ele já sabe, porque ele precisa escrever. Todas essas ações vai fazer com que o seu filho comece a recuperar aquilo que foi perdido. Então, então já temos duas dicas, né? A primeira dica, tá escutando esse barulho? É o meu gato pedindo comida, ó. Agora tem que ir lá, senão ele não para. Ô, gigante! Espera aí. Vem mais pra cá, vem. Pronto, então a primeira dica é essa, você já tomou ciência. Segunda dica, transforma a sua casa num ambiente de aprendizagem, sabe? Coloca cartaz, coloca coisas relacionadas. Por exemplo, os alunos precisam começar a escrever em letra cursiva, né? O que você pode fazer? Existem vários cartazes, várias formas de você ajudá-lo nesse sentido. Então transforma a sua casa num ambiente de aprendizagem. Por exemplo, vai assistir um filme, por que não pode colocar o filme em legenda, para que ele possa ouvir ao mesmo tempo e acompanhando a leitura? Vai fazer um joguinho, o joguinho tem como colocar a legenda? Coloca a legenda que você vai habituando ele a praticar a leitura. Outra coisa, quando se fala de transformar um ambiente de aprendizagem, os alunos, nessa época assim, que eles ainda estão pequenos, ele segue muito os adultos, ele precisa de um modelo para ele seguir. Então o que você faz? Começa a praticar leitura também, sabe? Pega um livro, vai ler, porque seu filho vendo que você está lendo, seu filho vendo que o professor está lendo na sala de aula, ele vai entender que a leitura é importante. Eu sempre repito para meus alunos, ele só vai aprender a ler lendo. Você só aprende a andar andando, você só aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta, você só aprende a ler lendo, você só aprende a escrever escrevendo. Então, oportuniza o seu filho para ele fazer essas atividades que antigamente as pessoas pensavam que era só feito na escola, mas agora pode ser feito também em casa. Então, transforma o seu ambiente em ambiente de aprendizagem, isso que eu entendo como ambiente de aprendizagem. E a terceira dica, acompanhe seu filho, sabe? Acompanhe, olha todos os dias os cadernos, todos os dias, uma coisa assim, vamos dizer, não sei se o termo está certo, mas que seja uma coisa sagrada. Todos os dias, olha o caderno do seu filho, olha o caderno, acompanhe o caderno. Sabe por quê você deve fazer isso? Eu tenho alunos, por exemplo, que o pai trabalha em determinada área e aquelas coisas que eu ensino na sala de aula, o pai faz na prática, sabe? Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que o pai trabalha com eletricidade, com construção civil, enfim, dirigindo. Vamos dizer que a mãe todos os dias pega ônibus. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar
alguns assuntos sobre unidade de medidas, o pai faz isso. Então por que o pai não pode conversar com o filho sobre unidades de medidas, instrumentos de medida? Ó, isso aqui é um metro que o pai usa, isso aqui é uma trena. Ah, o professor conversou sobre isso, sobre litros. Ó, então a gente usa isso aqui em casa, a caixa d'água tem quantos litros. Quando a gente vai falar, por exemplo, sobre meio de transporte, olha, meio de transporte, de repente o pai e a mãe usam meio de transporte todos os dias. O que você está estudando? Pergunta para o seu filho. O que você está estudando? O que o professor está estudando? Qual que é o assunto que o professor está estudando? Como, por exemplo, eu tive uma experiência muito legal, só para encerrar o vídeo, tá? E acompanha até o final. Eu tive uma experiência muito legal, que eu estava trabalhando sobre cidades e capitais. Gente, dizendo que eu trabalho na sala, em que na sala de aula com 30 alunos, tinha pessoas de 7 estados. Sabe, tinha do Paraná, aí a capital é Curitiba. Aí o pai falou para o filho como que era a capital. Tinha de Pernambuco, tinha de Minas, e de São Paulo, é claro. Ou seja, os pais começaram a conversar com os filhos sobre as capitais dos estados. Gente, foi super tranquilo. Então, o assunto que eu ia demorar talvez 4, 5 aulas falando sobre esse assunto, 2 aulas estava ótima. Por quê? Porque os pais se envolveram. Então, o que eu recomendo que você faça? Converse com o seu filho o assunto que ele está trabalhando. Não é só perguntar, você fez lição? Tem lição para você fazer? Claro, você tem que olhar e cobrar, mas também converse com o seu filho sobre os assuntos que ele ou que ela, né, estão trabalhando, estão estudando na sala de aula. Então, eu acredito que isso vai ajudar bastante o seu filho, tá bom? E última dica que eu não poderia falar, possibilita seu filho a usar os meios tecnológicos que nós temos. Antigamente era só a escola, só o professor, hoje não. Hoje tem WhatsApp, hoje tem YouTube, hoje tem o centro de mídia, no caso aqui de São Paulo. Inclusive vou deixar aqui o link embaixo. Existem várias plataformas que ele pode usar, o próprio Google para ele pesquisar. Então, por exemplo, nós trabalhamos, acho que foi essa semana ou semana passada, não sei, a gente trabalhou sistema monetário brasileiro, né? Dinheiro. Como é que surgiu o dinheiro? Olha que pesquisa interessante, né? Eu até propus para minha turma, gente, existe a Casa da Moeda. Isso foi uma questão que eu coloquei para eles, né? Existe a Casa da Moeda, onde que eles fabricam o dinheiro. Por que eles não fabricam dinheiro para todo mundo, né? E aí, olha, que interessante, ele poderia pesquisar sobre isso. Agora ele está pedindo comida de novo. Então, eu poderia pesquisar sobre isso. Então, o que você faz? Se envolva com o seu filho. Vamos fazer uma pesquisa. O professor trabalhou sobre isso? Como é? O professor trabalhou? Vamos pesquisar? Olha que legal. Em vez de você ficar assistindo na TV algum programa, sei lá o quê. Filho, o professor pesquisou sobre isso? Deixa eu olhar aqui, ó. E coloca lá na TV. Olha mesmo. É mal com L ou é mal com O? O que o professor falou sobre isso? Olha, produção de texto, parágrafo. Gente, que legal você assistir um vídeo com o seu filho falando sobre o assunto que ele estava estudando na sala de aula. Aí no outro dia ele vai falar para o professor. Olha que legal. Isso demonstra que você está interessado para ele recuperar. Agora, deixa eu falar um negócio para você. Esse ano é um ano, eu falei isso para os pais, falo para meus alunos, vou falar para você que nos acompanha. Esse ano é um ano muito decisivo para os nossos alunos. É um ano desafiador. É um grande desafio que nós temos pela frente, fazer com que os nossos alunos recuperem, né? Recupere o ano de 2021, 2020, que eles ficou o maior tempo em casa, 2021, que foi o ano ensino híbrido, um pouco em casa, um pouco na escola, à distância, e esse ano que ainda a gente está aí, né, nessa situação um pouco difícil. Então é um ano muito importante para o seu filho, então ajude-o e vamos então tentar assim fazer o máximo para a gente recuperar, tá bom? Você daí, na sua casa, junto com o seu filho, e nós lá na escola, os professores da escola, fazendo o possível, fazendo mais do que o possível para poder dar o melhor para as crianças, os adolescentes e os jovens, tá bom? Então essa foi minha dica, espero que eu consiga responder amanhã isso. Deixa nos comentários se você acha que tem outra ideia também, deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, um forte abraço, fica com Deus, até a próxima, fui, tchau!
Ah, outro dia eu mostro o meu gigante, que é o meu gato gigante para você, tá bom? Tchau!